Gente, vocês estão, ó, de parabéns, viu? Arrasaram na prova, ó. Parabéns para todos! Hoje, nossa provinha é de quê? Vocês lembram? Geografia, certo? Ela já está no na nossa sala de aula virtual. Caso vocês queiram já começar a responder, viu? Ela já está disponível. Bom, nós iremos fazer a revisãozinha de História. Por que História? Porque amanhã nossa avaliação de desempenho será de História, certo? Vamos lá. Aqui, na nossa revisãozinha, nós iremos revisar um pouquinho sobre lugares, pessoas e história, certo? Bom, no Brasil, há milhares de cidades. Elas podem ser diferentes entre si. Elas podem e elas geralmente são diferentes entre si. Se você for, por exemplo, comparar Rui Barbosa com Itaberaba, você vai ver muita diferença, né? Itaberaba é um pouco maior, Itaberaba tem mais lojas, certo? Se você for para Salvador, essa diferença aumenta ainda mais, né? Rui Barbosa é praticamente um bairro de Salvador, porque Salvador é enorme, tem praias. Então, assim, as cidades, elas são diferentes, certo? Elas não são iguais. Algumas têm centenas de anos, enquanto as outras são um pouco mais velhas do que você. Existem cidades com quilômetros de comprimento. Outras não têm mais do que algumas ruas. Há cidades com milhões de pessoas e outras não chegam a 1.000 habitantes. Então tem cidade que tem vários e vários e vários comprimentos, são enormes. Mas tem outras que são bem pequenininhas, tem cidades que são menores do que a nossa, por exemplo. Mas há coisas que quase toda cidade tem. Toda cidade, praticamente toda, tem uma igreja, uma praça, uma feira, certo? Nossa cidade, por exemplo, tem várias igrejas, temos a praça e temos o nosso mercado que se funciona a nossa feira livre. E praticamente toda cidade tem isso. É como se fosse regra. Toda cidade tem que ter uma praça, geralmente nessa praça tem um monumento. Na nossa praça tem um monumento de Rui Barbosa, não é isso? Praticamente todas as cidades têm algum monumento nessa praça central, certo? Também há escolas onde as crianças e adolescentes recebem ensinamentos importantes, certo? Então, o que toda cidade tem em comum? Praças, igrejas, escolas, mercadinhos, supermercados. Bom, tem alguns âmbitos, alguns lugares, vamos por assim se botar, que nós aprendemos ensinamentos importantes, certo? O primeiro ensinamento importante que nós recebemos são os ensinamentos da família. Por que o ensinamento da família é o mais importante? Porque nós convivemos com nossa família desde o nosso nascimento. Saiu da barriga da mamãe, você já passou a conviver com sua família, certo? Então, assim, ainda bebê, nós temos um convívio, o nosso convívio acontece em casa, né? Quando nós somos bebês, nós somos crianças, nós somos totalmente dependentes, né? Um bebê, por exemplo, totalmente dependente da mamãe para se alimentar, para trocar fralda. Vocês ainda são dependentes do pai de vocês para poderem se alimentar, para poderem sair, para poderem ir na escola. Então, na família, nós temos os nossos primeiros ensinamentos importantes. E eles são tão importantes que esses pequenos cuidados que a família nos ensina garantem nossa sobrevivência, né? A família nos ensina a nos manter limpo, alimentados, vestidos. E isso garante a nossa resistência, a nossa sobrevivência. Por que isso garante? Porque se eu não comesse, eu morrer de fome. Se eu não tomasse banho, eu ia acabar adoecendo, né? Pegando alguma doença, adoecendo e morrendo. Então, são ensinamentos básicos que garantem que nós sobrevivamos, né? Garante a nossa sobrevivência. E aí também nós aprendemos a respeitar o próximo, nós aprendemos
aprendemos alguns valores, certo? Que a família acaba passando para nós. Na família, nós aprendemos hábitos de higiene, que garante nossa saúde, como o tia já falou. Aprendemos também a diferença do certo e errado, o respeito pelas pessoas, certo? E esse conjunto de ensinamentos nós chamamos de princípios morais. O conjunto de ensinamentos com respeitar o próximo, o que é fazer as coisas certas, não fazer as coisas erradas, nós chamamos de princípios morais. Bom, o outro lugar também que nós aprendemos ensinamentos importantes é na igreja, certo? Lá na igreja nós conhecemos uma nova família. Essa é a família da fé. São os nossos irmãos na fé, né? Então na igreja nós temos quando nós chegamos na igreja, nós descobrimos uma nova família. E essa família, ela tem muita semelhança com a família que nascemos, né? Lá, os mais velhos ensinam os mais jovens, porque inclusive na nossa família, quem nos ensina são os mais velhos. Na igreja não é diferente. Os mais velhos ensinam os mais jovens. Existe um cuidado com o bem-estar daqueles que fazem parte dela. E todos compartilham histórias e experiências, não é isso? Então, lá na família, na igreja, nós também temos ensinamentos vindos de pessoas mais velhas, certo? E lá na igreja também nós podemos conhecer um pouquinho mais sobre a verdade revelada por Deus nas Escrituras. As pessoas tomam conhecimento da verdade e começam a viver com base nela, passando também a fazer parte de outra família. Então, assim, na igreja, nós aprendemos ensinamentos sobre Deus, nós aprendemos a verdade sobre Deus, nós aprendemos aquilo que Deus gosta e aquilo que Deus reprova. E nós passamos a viver com base nisso que aprendemos, certo? Ou seja, também é um ensinamento muito importante. Então, um outro âmbito, como o tia falou, que nós aprendemos ensinamentos é na igreja. Gente, esse flash tá batendo no meu olho que só deu na causa, viu? Ensinamentos da escola. Bom, nós já falamos um pouquinho sobre ensinamentos da família, ensinamentos da igreja e agora ensinamentos da escola. Há também um lugar em que conhecemos a verdade revelada por Deus na criação. Estamos falando da escola. Por meio do estudo de diversas disciplinas oferecidas pela escola, por exemplo, arte, ciência, geografia e línguas, é possível compreender as leis que regem o universo. Há várias razões, uma delas é porque, conhecendo as leis, sabemos como agir de maneira correta e isso traz benefícios para nós. Sabemos como o mundo funciona, o homem pode aperfeiçoar o que já existe, melhorando cada vez mais a condição de vida da humanidade. E assim, a escola, ela aprimora os valores que a família nos traz e que a igreja nos traz, certo? A escola, ela também nos ensina a ter boas maneiras, ao que é certo e o que é errado. Não pode bater no coleguinha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Muito bem, você está fazendo o que é certo. Então a escola também traz esses ensinamentos. E além disso, ela também nos ensina as leis que regem o universo, certo? Por exemplo, na nossa aula de ciência, nós aprendemos, por exemplo, como uma plantinha ela nasce. Nós plantamos um pezinho de feijão, certo? Bom, um aluno ele pode simplesmente observar, fazer um adubozinho especial, colocar nesse pezinho de feijão e ver que ele nasceu em 2 dias. Bem mais rápido do que nasceria sem esse adubo. Então, ele descobriu algo para o nosso benefício, né? Uma plantinha nascer mais rápido. Através da escola, as pessoas aprenderam a descobrir novos medicamentos, a construir novas coisas. Como assim, tia? Bom, para a pessoa aprender, por exemplo, a fazer um medicamento, ela tem que aprender na escola, né? O que é química, as coisas de química, a tabela periódica, vocês vão estudar isso um dia. E aí, a partir dela, aquela pessoa começa a criar os medicamentos. Ou seja, foi através dos ensinamentos que aprendeu na escola, certo? O celularzinho da mamãe de vocês, ou de vocês, não sei. Para ele ser preparado, construído, a pessoa primeiro antes teve que passar por onde? Na escola. Lá ele aprendeu conceitos básicos, e a cabecinha dele começou a funcionar. E aí ele foi lá e construiu o celular. Mas primeiro tem que passar pela escola. Então na escola nós aprendemos ensinamentos importantes
nós aprimoramos os valores que temos em casa, nós aprendemos as leis do universo e ela nos ajuda a fazer coisas para melhorar as nossas condições de vida da humanidade. Bom, nós também voltamos a falar um pouquinho sobre Roma, não foi isso? Nós vimos que Roma era uma cidade da antiguidade que estava localizada às margens de um rio. E como Roma ela ficava à margem de um rio, ela cresceu muito rápido, já que as embarcações passavam por ali, já que eles tinham água para suas plantações, certo? E isso permitiu o crescimento do comércio de Roma. Naquela época, quando as pessoas perguntavam sobre a origem de Roma, eles contavam a lenda, que era a lenda de Rômulo e Remo, né? Falaram que eram dois irmãos que foram abandonados em um rio, encontrados por uma loba, eles mamavam na loba, e aí eles cresceram. Quando eles cresceram, certo? Um pastor de ovelha passou a cuidar deles. Quando se tornaram adultos, os irmãos decidiram fundar uma cidade. E aí Rômulo foi lá e matou Remo. E ele ficou muito, muito triste porque matou o irmão. E em homenagem ao irmão deu a cidade o nome Roma. Nós sabemos que isso é uma lenda, isso não existiu de verdade. Mas o povo inventou essa lenda porque o povo de Roma era um povo muito briguento, muito crenqueiro, certo? E aí eles acabaram inventando essa lenda para dar o nome à cidade deles. Porque eles eram um povo briguento. O povo encrenqueiro, aquele povo de Roma, viu? E aí o que aconteceu? Como aquele povo, eles eram muito briguento, muito crenqueiro. Numa Pompílio foi chamado para ser o quê? Governador. E ele tinha uma missão muito importante, que era criar regras para acalmar o povo romano, certo? Os senadores escolheram ele para ser governador, mas ele tinha medo de aceitar. Mas o grupo formado pela família e os pais dele acabou convencendo ele de aceitar, certo? Então, assim, o povo lá era muito briguento. E aí eles começaram a ver que Numa Pompílio era uma pessoa inteligente, uma pessoa calma, pacífica e muito inteligente, muito sábio. Então eles escolheram ele para ser governador por conta disso, por conta dessa inteligência e dessa sabedoria dele. Só que ele sabia que a missão dele era difícil, porque lá o povo era demais, né? Mas os pais pressionaram ele, os amigos, os senadores, e aí ele acabou aceitando isso. E aí Numa, ele considerava como sua principal missão ensinar lealdade, moderação e limites ao povo de Roma. Por isso, durante seu reinado, ele se esforçou para que os romanos adotassem atitudes dignas, como tratar os inimigos com generosidade, cumprir as leis e a propriedade do outro, porque nem a propriedade do outro eles respeitavam. Se o outro saísse meia hora, quando voltava, já tinha gente dentro da casa, e aí o resultado, eles não saíam de dentro da casa da pessoa, e se a pessoa entrasse, era a briga daquelas. Então ele ensinou até isso, a respeitar a propriedade do outro, certo? A respeitar as leis, a respeitar o seu inimigo, a tratar eles com generosidade. Bom, no início do governo de Roma, era governada por reis, certo? Eles eram escolhidos pelos senadores e governavam até o final da vida. Então, em Roma, o governo era na mão de um só. Era o rei que comandava tudo, o rei que mandava tudo. Só que o que aconteceu? Alguns reis acabaram se tornando soberbos, certo? Já que tinham o poder totalmente nas mãos, né? E era muito, mas muito poder mesmo, para uma única pessoa. Por exemplo, aqui temos exemplos de Tarquino, o soberbo, né? Ele se tornou uma pessoa tão ruim que ele acabou sendo expulso da cidade, porque ele só pensava nele e muitos deles acabavam até roubando tesouros das pessoas para a própria riqueza. Então, depois que Soberbo foi expulso, certo? O poder em Roma foi dividido em várias pessoas que tinham funções diferentes, para que dessa modo houvesse um equilíbrio. E esse governo, dividido para várias pessoas, passou a ter o nome de república. Por quê? Monarquia é governo na mão de um só, como era no caso do rei, e república é quando várias pessoas têm o poder, certo?
Aí foi dividido em várias pessoas. Aí tivemos o Ed, o cônsul, o pretor, o censor, o questo e o senador. E essas pessoas, elas ficavam responsáveis pelo poder em Roma, certo? O trabalho em Roma. Em Roma, tinha muita gente, né? E essas pessoas precisavam trabalhar para sobreviver. Hoje em dia não é diferente, né? Pra gente ter comida tem que trabalhar. E em Roma era a mesma coisa, certo? E assim, graças às conquistas do exército romano, havia muito território de comprar e vender produtos. No mercado da cidade achava-se de tudo. Tinha azeite grego, pães, pimenta, amêndoas, avelã, pinhão e outras coisas. Muitos homens que trabalhavam como soldados perdiam suas terras, pois no período da guerra não podiam cuidar delas. Então, como eles iam para a guerra e a guerra durava muitos anos, algumas, né? Outras eram mais rápidas. Quando eles voltavam, infelizmente, a terra dele já tinha sido ocupada por outras pessoas. Por que isso acontecia? Porque aquela terra tinha, por exemplo, plantações, animais, e se aquela outra pessoa não entrasse e cuidasse, os animais morriam, as plantações morriam, certo? E assim, se o soldado tivesse um filho, por exemplo, um filho mais velho, o filho ficava tomando conta no lugar do pai. Se o sogro morasse com ele, por exemplo, o sogro ficava tomando conta. Mas se fosse só ele sozinho, ou muitas vezes só ele e a esposa, quando ele chegava, ele não achava mais nada, certo? E aí, quando ele voltava, eles acabavam se tornando escravos, certo? Trabalhando como escravos nas fazendas. Os escravos eram prisioneiros de guerras ou pessoas escravizadas por dívida. Então, quando eles voltavam da guerra, eles trabalhavam na fazenda junto com os escravos. E esses escravos, eles eram prisioneiros de guerra ou pessoas que deviam muito. Por exemplo, uma pessoa me deve R$ 50. E essa pessoa não teve dinheiro para me pagar. Bom, já que tu não tem dinheiro para me pagar, então tu vai ser minha escrava até tu pagar a tua dívida. Aí a pessoa vinha ser minha escrava, depois que pagasse a dívida, se tornava um escravo livre. Ou então eu fui guerrear lá em Itaberaba, venci a guerra, peguei o povo de lá e trouxe como meus escravos, certo? Então escravos naquela época eram isso, eram os prisioneiros de guerra ou as pessoas que tinham dívida, as pessoas que deviam, certo? Outra atividade a atividade como artesanato e o comércio local eram praticados tanto por trabalhadores livres quanto escravos. Então, tanto os trabalhadores livres quanto os escravos trabalhavam no comércio local, certo? E alguns deles faziam artesanato e acabavam vendendo esse artesanato. Bom, os romanos, eles consideravam muito importante as famílias, certo? E eles consideravam tão importantes que eles guardavam alguns objetos e documentos para passar de geração em geração contando a história daquela família. Aqui mesmo na página 53, nós temos essa figura aqui, vocês lembram? Onde a mulher segura um estilete de tábuas de cera nas mãos, um objeto usado para escrever, e o homem, provavelmente o marido dela, segura um rolo ou um pergaminho, ensinando que ele sabia ler. Então, eles fizeram esse retrato para mostrar que sabiam ler e escrever, porque isso naquela época era algo assim de outro mundo, né? A pessoa sabia ler e escrever, era top. Então, eles fizeram para mostrar que sabiam ler e escrever. E esse retrato aqui, ó, ele tem praticamente 2000 anos. Já pensou? E ele provavelmente foi passado de geração em geração lá na Roma, e por isso que ele foi conservado durante todo esse tempo, porque a família guardava esse retrato, certo? Já que a família é considerado algo muito importante. Então eles foram guardando e passando de geração em geração. Bom, a nossa revisãozinha de hoje foi essa. O conteúdo é um conteúdo fácil, certo? A nossa prova de geografia já está disponível. Isso. Você quer rir, mas não é real. Geografia já está disponível. E amanhã, para mim de história, vocês estudem o capítulo 2 e o capítulo 3 do nosso livro. Combinado? Muito bem. Beijo, beijinho, beijão!